Olá, que maravilha entrar na sua casa mais uma vez. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios do conservadorismo. Vivemos em uma sociedade cada vez mais liberal e muitas vezes se manter no caminho do Senhor é um desafio. Então fica ligadinho porque o programa de hoje começa agora. Pois é, pessoal, hoje nós temos uma pessoa ilustre aqui, voltando para a apresentação desse programa, porque ela esteve ausente durante alguns Chá das Quatro. Simone Lacerda está de volta. Obrigada, Simone. Estou muito feliz de estar de volta, gente, que saudade que eu estava desse programa. Saudade de você também, saudade. Que bom que você está aqui. E ao lado da Simone, nós temos outra mulher no time de apresentadoras, substituindo a Isa, porque a Isa está ali equilibrando, né, gente, aquele processo de bebê recém-nascido, amamentando, mas nós temos a nossa querida Carla Passos. Seja bem-vinda, Carlinha. Prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês. Carlinha também é apresentadora, mas esteve conosco aqui no lugar da nossa convidada de hoje, que eu já vou apresentar para vocês. E agora ela está voltando como mais uma do time de apresentadoras do Chá das Quatro. Eu sou muito privilegiada, gente. Tem umas mulheres maravilhosas fazendo a apresentação desse programa comigo. Obrigada, viu, Carlinha? Obrigada a vocês. Então, nós vamos conhecer a nossa quarta integrante de hoje. Flávia Borja é empresária e educadora há 25 anos. Fundou o projeto Juntos BH, que assiste mais de 300 famílias na Vila Sumaré. Em 2020, foi eleita vereadora de Belo Horizonte. Tem como frente de trabalho defender a educação, livre de doutrinação político-partidária ou ideológica. Atualmente, ela é presidente da Comissão de Mulheres na Câmara. Flávia atua ainda na assistência a mães em gravidez indesejada. Casada com Fernando Borja, é mãe de 3 filhos, Fabiana, Fernanda e Felipe. Seja bem-vinda, Flavinha. Obrigada, Helena. Que bom que você está com a gente. Bom demais, é um prazer estar aqui com vocês. Já conheço a Flávia de longa data, gente. Não A Flávia é uma guerreira ali, agora lutando nessa frente na política para defender as nossas crianças, não é isso, Flávia? Isso mesmo. E você, como educadora, é um desafio tão grande, porque você trabalhou muitos anos na educação e você foi vendo de fato o que estava acontecendo. Você não viu não sabe de ouvir falar. Você estava na frente da direção de uma escola, você muitas vezes dentro da sala de aula vendo a realidade das crianças e a gente vai vendo o grande desafio. E hoje a gente falando aqui de conservadorismo. Gente, qual que é a definição disso para você? Vamos começar com você, Carla. Para você, o que é ser conservador? Então, para mim, ser conservador não é bem o que significa mesmo a palavra. Porque você pode olhar o conservadorismo por dois lados. Pelo lado daquele padrão antigo, aquela coisa que vem de conservado lá de trás, de coisas de família, como você pode ver também através dos seus conceitos de família, né? Então, o conservadorismo, para mim, está mais ligado à família mesmo, aos preceitos, aos conceitos que formam uma família saudável. Então, o conservadorismo, ele aplicado de uma forma saudável, ele só vai trazer mais saúde para um relacionamento, para uma casa, para um ambiente de trabalho, né? Então, é isso para mim. E você, Simone, na sua perspectiva, o que é conservadorismo? Então, para mim, é a forma como eu vivo também, né? Que são os princípios. Os princípios, não que conservadorismo sejam os princípios cristãos, mas ali na nossa casa são os nossos princípios, né? Que a gente baseia, nossa família é baseada em cima dos princípios cristãos. Então, eu creio que é isso. É o que a gente vive, é um estilo mesmo de vida que a pessoa também decide ter dentro dos princípios verdadeiros, dos princípios do início de tudo que Deus criou, da forma como Ele fez, que tem sido tudo deturpado hoje em dia, né? Hoje em dia o que é certo é errado, o que é errado é certo.
Não que a gente... Porque existem coisas que realmente as pessoas falam assim, não, mas tem coisa que não é certa, tem coisa que não é errado. Tem coisa que é uma tradição, mas tem coisa mas que não são sim, certas. Que vem lá de trás. Às vezes, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, já que está muito em voga, apesar de ser uma causa sequestrada, né? Vamos falar do racismo. Né? Por exemplo, o nome de uma mesinha de cabeceira era criado mudo. E quando a gente vai revisitar a história ligada à escravatura, a gente vê por que é inadequado a gente usar esse termo. Né? Porque o escravo ele tinha que ficar ali na cabeceira do dono para servi-lo no que fosse necessário durante a noite. Ou seja, não tinha vida, né, gente? Ficava ali à disposição do dono todo o tempo. Aí, quando inventaram um móvel, falaram, é um criado, mas é mudo. É um escravo, mas não fala como a pessoa fala. Né? Então, a gente vê algo de antigo, mas que tem um conceito errado, que tem uma informação errada dentro dessa... promulgar desse termo. Né? Então, vamos mudar esse termo. Criado mudo, não, a gente não vai ficar perpetuando algo que foi abusivo contra o ser humano. Então, mesa de cabeceira. Ok, deu para entender, né? Nem tudo que é antigo significa que é certo. Só que a gente está vivendo um tempo onde tudo é relativo. Sim. E muito do que era errado está sendo chamado certo e muito do que é certo está sendo chamado errado. Até o português conservador está sendo deturpado. Exatamente. Até a linguagem está sendo mudada. Sim. É como, por exemplo, quando eu ensino sobre a mulher ser submissa. Né? Ser submissa, no conceito geral, é ser um capacho. Ser uma pessoa sem opinião, sem ideia, que é pisada pelo marido. Né? E na nossa concepção cristã e bíblica, a submissão jamais é um estado de humilhação ou de subserviência, mas é um estado de respeito ao que uma autoridade determina. Né? Então, por exemplo, todos nós somos submissos. Se um guarda manda eu parar, dá um apito e manda eu parar o trânsito porque o semáforo estragou, todo mundo vai parar. Por quê? Porque ele é uma autoridade instituída para isso, para essa função. Quando eu paro, eu me submeto, eu respeito a autoridade. Agora, se esse guarda abusar de mim, ele é um autoritarista. Então, até o autoritário né, e a autoridade colocaram no mesmo pacote. Não, o que é autoridade protege, promove a ordem. E o que é autoritário é o que usa do papel de autoridade para abusar o outro. Então, já que a gente está diante de tantos termos distorcidos, autoridade virou a mesma coisa de que autoritário, submisso significa a mesma coisa de subserviente, e aí a gente foi colocando essas coisas no pacote, por isso que eu estou trazendo essa questão do conceito. É tão interessante quando a gente pensa em conservadorismo, que conserva. Né? E o que conserva não estraga. Então, o problema é as coisas que parecem ser bacanas, mas estão apodrecendo a sociedade. Literalmente, apodrecendo. Então, por isso nós nos autodefinimos conservadoras, porque nós queremos manter na sociedade o que protege, o que promove, o que embeleza, o que ensina, o que educa, o que promove uma coletividade mais harmônica, o que não invade o direito do outro, porque muito se fala em defender os meus direitos, mas ninguém fala em deveres, só em direitos. E o meu direito, às vezes, pode invadir o direito da Flávia, e aí é que pega. Entendeu? Não, gente, tem coisas que são definidas. A minha liberdade vai até onde invade a liberdade do outro. E as coisas estão totalmente bagunçadas. Como é que é ser uma mulher conservadora hoje na Câmara? Flávia? É desafiador, né? Ao mesmo tempo apaixonante. Né? Voltando um pouquinho, Helena, até explicando um pouco do termo, né? Conservadorismo, eu tive que estudar. Né, o que é? Você é conservadora. Assim, então tem que estudar o que é isso. Por quê? Porque a gente acaba sendo e acaba trazendo esse conceito porque a gente sabe que as coisas que estão lá do outro lado, a gente não é. Né? Então, eu vou me colocar do lado de cá, eu sou conservadora porque eu não sou progressista. Por quê? Porque as ideias progressistas vão contra a minha essência, vão contra a palavra de Deus, né?
Mas o conservadorismo, ele é uma filosofia, né, que teve pensadores, né, que foi desenvolvida. Ele começou lá mais ou menos quando estava gritando a Revolução Francesa, né? O pai do conservadorismo foi, né, um homem chamado Edmund Burke, né? E depois disso, vários pensadores foram desenvolvendo o que hoje a gente tem de conservadorismo. Eu gosto muito de um conceito que eu me encontrei, que é um conceito de um pensador contemporâneo, que é o Roger Scruton, né? Ele faleceu há pouco tempo, acho que foi em 2020 que ele faleceu, se eu não me engano, e ele realmente traz essa teoria para os dias de hoje, né? E ele tem uma definição de conservadorismo que é muito interessante, que diz assim: ser conservador é não ser autossuficiente, entender que você não é autossuficiente, que você está aqui no momento porque gerações passadas pagaram preço. Você tem uma história. E você está aqui nesse momento, nesse contexto de vida, para que você influencie as gerações futuras. Então, o conservadorismo é o conservador é essa pessoa que entende aonde ele está no mundo. A gente está aqui porque gerações passadas pagaram um preço e hoje a gente tem, né, tanto ideias, filosofias, o modo de vestir, o modo de se portar, como a gente vive, o que a gente come, a nossa habitação. Por quê? Porque a gente vai trazendo isso, gerações, né, passadas foram construindo isso. Mas a gente está aqui e a gente vai deixar um legado. A gente tem a responsabilidade de influenciar, né, os que virão. Então, o conservador, ele entende que ele não está solto nesse mundo aí. Aí eu falei, então eu sou conservadora mesmo, né? Eu entendi e eu me apropriei, né, desse conceito, daquilo que eu sou, daquilo de onde eu vim. Eu tive pais que pagaram preço, avós, né? A gente está aqui porque pessoas foram, né, construindo o nosso modo de viver hoje, mas a gente também tem uma responsabilidade. Com a próxima geração. Com a próxima geração. A gente recebeu algo de alguém que foi bom, que nos manteve no caminho da sanidade, da integridade, da honestidade, que nos manteve atentos à questão de não ser feliz a qualquer custo, mas cumprir com as minhas responsabilidades. Hoje se fala muito do prazer a qualquer custo, você merece ser feliz. Então, se tiver que arrebentar o outro para ser feliz, seja feliz. Né? Em síntese, é isso. Nas entrelinhas, centro, né? Nas entrelinhas, é isso. O meu eu no centro, que o resto se lixe, que o resto se dane. Então, por exemplo, às vezes o conservadorismo dentro do casamento, por exemplo, né? Quando Deus pensa o casamento, ele não pensa o casamento apenas para a felicidade de um homem e de uma mulher. Ele pensa o casamento para a construção de uma estrutura chamada família que ia sustentar toda uma sociedade. Quando começa a fragmentar a família, toda a sociedade começa a sofrer com isso. Quando se conserva a família, e quando eu digo quando se conserva a família, os verdadeiros preceitos, né? Eu tenho uma aliança com alguém. Então, se eu tenho uma aliança com alguém, eu não vou me envolver com uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa. Eu quero conservar esse relacionamento e nós vamos trabalhar. Por quê? Porque agora não somos só nós dois. No meu caso, agora tem mais outros 4 indivíduos que estão inseridos numa sociedade e que também vão construir suas famílias. Então, é sobre deixar um legado pelo exemplo, pelo caráter e por entender que mesmo quando um relacionamento atravessa momentos difíceis, ele não é descartável, ou não deveria ser, em busca da minha felicidade pessoal, eu não posso atravessar a vida dos meus filhos com um trauma. Então, as pessoas, eu estou dando só um pequeno exemplo dentro de toda uma gama dos relacionamentos trabalhistas, dos relacionamentos com a família estendida, né? Primos, tios, com amigos, vizinhos. Enfim, nós estamos na Terra, não estamos sozinhos, então por que viver pelo próprio umbigo se a gente não está sozinho? Eu quero ouvir o comentário de você sobre isso. Então, e as nossas atitudes, as pessoas não entendem que qualquer atitude que você tem interfere na vida do outro. Tanto dentro de casa, tanto uma atitude boa quanto uma atitude ruim. Então, uma pessoa bem resolvida dentro de casa, que pensa no próximo, que pensa que as atitudes dela vão afetar o filho, vão afetar o marido, vão afetar os amigos, vão afetar a mãe, pai, todo mundo, tudo aquilo que ela fizer em prol do outro, que eu falo que o propósito que a gente tem não é só nosso. Nosso propósito, ele sempre passa pelo outro. Ele é sempre para poder abençoar alguém, para levar as pessoas a conquistarem sonhos,
tudo dentro ali da palavra de Deus, nada só seu. Então, tudo que as pessoas têm ficado muito egoístas. Sim. Então, o que tem acontecido? Uma desconstrução de tudo que foi esse conservadorismo, né? Das nossos avós, da nossa família, que é a base, é como se a gente tivesse uma direção e um chão para poder ir. E isso tem sido tirado. Então, as pessoas têm sido muito individualistas, muito egoístas, e isso tem desconstruído tudo. Tem desconstruído a família e não tem deixado esse legado. Então, tudo que a Flávia falou, que a gente tem vivido hoje, de pessoas que abriram mão, e por isso nós estamos aqui hoje, por causa desse conservadorismo, porque elas conservaram valores, princípios, as pessoas estão deixando de conservar, então nem sei o que vai ser de uma outra geração. E não quer dizer, Simone, assim, né, que também os conservadores são pessoas que não mudam. Não é isso. Só que a nossa mudança ela é mais pensada e a longo prazo. Tem uma reflexão. Até que ponto isso vai comprometer o alicerce? Justamente. Essa mudança Tá bom, tem um princípio, né? Ela tem um Justamente. princípio para seguir e para dar continuidade. E não é uma coisa assim, aleatória. impulsiva. Não, É como um projeto. É um projeto. Se eu estou construindo uma casa, primeiro eu me preocupo com a base, né? E aí, em cima dessa base, eu vou fazer uma construção, ok? E ao longo do tempo, as construções precisam de reformas. Mas elas também têm que ser pensadas. Eu não vou fazer qualquer puxadinho, porque senão eu vou comprometer o que estava estabelecido antes. E da mesma forma, eu acho que é a vida em comunidade, as nossas relações, a família. A gente vai ter que repensar isso aqui, e hoje está num período trazendo muitas questões novas que a gente nunca tinha parado para pensar. E são causas legítimas, mas empunhadas como uma bandeira aparente de justiça. Então, por isso que a gente tem que pensar mesmo, para flexionar sim, para aprender sempre. A gente está sempre em mudança e aprendizado, mas a gente tem que sempre revisitar a base. Espera aí, esse alicerce, isso aqui está de acordo com o alicerce? Né? O alicerce suporta esse tipo de puxado, ou esse tipo de... Eu posso quebrar essa parede e construir outra, não vai comprometer o todo, né? Eu posso construir uma outra parede. Então, da mesma forma, eu acredito que seja a questão da vida dentro do conservadorismo. Vamos chamar um homem para essa conversa, gente? Já vamos chamar o homem logo de saída, gente, porque chegou a hora do nosso contraponto, e hoje quem fala com a gente é o Fernando Borja. Olha... Eu tenho rodado nesses últimos tempos, nesses últimos anos, falando no Brasil afora e principalmente em Minas Gerais sobre os desafios e principalmente as ameaças contra nossas famílias, as nossas crianças, a nossa fé. E principalmente agora, nesse último ano, as ameaças contra a nossa liberdade de expressão, de crença, de religião. Pois é, eu recebo denúncias de todos os lugares. Um exemplo para você. Uma mãe que estava aqui na cidade interior de Minas Gerais, em Divinópolis, me ligou preocupada porque estavam ensinando ideologia de gênero na sala de aula. E ela colocou no grupo dos pais que ela não concordava com aquilo. O que aconteceu? Num grupo talvez de 50 pais, 40 ou mais ficaram omissos, enquanto 2 ou 3 começaram a xingar essa mãe do seu posicionamento. Se nós tivéssemos pessoas posicionadas nessa situação com essa mãe, eu garanto para você que não seria o que aconteceu. A mãe teve que ou entrar na justiça ou tirar os filhos da escola. Pois isso está acontecendo atualmente. Eu vi a irmã Ezenete outro dia dizendo que Deus deu a ela a palavra que nós precisamos começar a orar mais de joelhos. Nós precisamos orar de joelhos e ficar em pé contra essas injustiças que estão acontecendo nas escolas, principalmente com as nossas crianças. Nós não podemos nos dobrar. O desafio é esse. Posicione-se, como diz a minha querida e amada Flavinha. Um beijo, meu amor. Deus continue te usando assim. A igreja precisa se posicionar de acordo com seus direitos. O professor que faz qualquer tipo de doutrinação na escola, pais, vocês podem denunciá-lo na delegacia, principalmente por preconceito e intolerância religiosa. Obrigada, Fernando, marido da Flávia, gente. Para você que não sabe, o Fernando Borja é esposo da Flávia e também está numa frente política de engajamento, realmente repensando aí, trazendo essa consciência, essa nova consciência de como que a igreja se porta dentro da sociedade. E é tão interessante isso porque, por exemplo,
É considerado antiético e não permitido nas escolas não confessionais qualquer tipo de doutrinação religiosa. Então, eu como evangélica, eu não posso, como professora, entrar numa sala de aula e querer incutir a fé na cabeça dos meninos. Então, por que isso muda? Uma oração que seja, não pode. Né? Não pode. Mas por que isso muda quando diz respeito? A religião não pode, mas a sexualidade pode? Os conceitos de família pode? Entendeu? A política pode? Não, então não pode nada. A escola deveria se conservar no nicho de eu vou educar um cidadão, eu posso ensinar as crianças, ainda mais as crianças que são maravilhosas, janelinhas abertas, né, para aquilo que elas aprendem, o respeito ao próximo. Eu posso ensinar uma criança a respeitar outra criança que seja diferente dela, sem ter que falar para ela, testa, quem sabe você é igual ao fulano. Sem doutrinar, né? sem trazer, isso, né? Sem trazer uma imposição, peso. né? Então, isso que a gente está vivendo, isso que essa mãe viveu, né, que o Fernando disse para a gente, olha que coisa terrível. Eu quero mandar o meu filho para a escola para ele aprender matemática, português, gentileza, solidariedade, empatia, entendeu? Até no devido tempo, né? As orientações sobre a sexualidade. Eu me lembro quando eu era pré-adolescente, a professora de educação física nos reúne, fala sobre o corpo, as mudanças desse corpo. E é tão interessante que naquele tempo dizia-se pra gente que a sexualidade deveria ser vivenciada de uma maneira saudável e que o ideal para isso era se esperar passar da adolescência. Eu me lembro, gente, que as professoras, elas nos encorajavam a nos preservar puros, né? Elas não falavam até o casamento, não era um conceito delas, talvez, mas elas falavam assim, deixa passar dessa fase da adolescência, porque o sexo, ele traz responsabilidades. E se você não pode arcar com uma gestação indesejada, ainda não é a hora de começar a se envolver sexualmente. Então, se você não quer começar a se envolver sexualmente, cuidado com o namoro precoce, cuidado até onde vai esse namoro. Isso há 25 anos atrás, 30 anos atrás, né? Quer dizer, não, tem mais, gente. Tem mais, Helena. Helena, e essa questão é tão perigosa. Eu estava conversando com uma psicóloga, que ela é formada em neurociência também. Carlinha, eu quero saber o que essa psicóloga falou. Mas antes logo depois do intervalo. Guarda aí, Carlinha. Vamos lá, gente, a gente já volta. Estamos de volta no Chá das 4 de hoje. Nós estamos abordando um pouco a questão do conservadorismo, né? O que é ser conservador? Tá tudo certo no conservadorismo? Vamos repensar o quê? De que bases a gente não pode abrir mão? E aí a gente terminou o último bloco com a Carlinha e ia começar a contar o que uma psicóloga falou com ela. Isso, uma psicóloga, ela é formada também em neurociência e ela estava me explicando sobre essa questão do adolescente. Que esse ensino forçado, até mesmo antes vem na pré-adolescência, que muitas escolas têm colocado, né, falando sobre gênero, que isso é um perigo. Não só nesse perigo que nós já sabemos, mas no perigo da própria ciência, da biologia mesmo humana, porque ela estava me explicando que todo pré-adolescente, ele tem ali os dois hormônios, o masculino e o feminino, todo ser humano. E que nesse período da adolescência, esses hormônios eles vão oscilando. Então, ora o feminino está mais forte, ora o masculino está mais forte, e que por isso, às vezes, isso traz uma confusão muito grande na hora que eu jogo uma ideologia de gênero. É a questão da disforia de gênero. Porque às vezes é só uma questão clínica, uma questão médica, um processo normal do corpo. Justamente. Olha o conservadorismo tendo uma ruptura. Sim, uma ruptura violenta. Violenta, né? porque eu trago um conceito, uma distorção que... Na verdade, eles querem instalar, né, algo que vai ser passageiro, tornando permanente. Permanente. Por quê? Porque as crianças, elas passam naturalmente por essa confusão, por essa dúvida às vezes, ou às vezes uma manifestação até por conta dessa desregulação aí dos hormônios, a criança, né, o menino fica às vezes um pouco diferente, a menina também. Mas o que acontece? Com a adolescência,
esses hormônios se regularizam, né? Essa produção, e isso vai se ajustando. O que acontece? A ideologia de gênero, ela quer instalar aquilo que é passageiro, fazendo com que esses meninos, não, você pode, como a Helena disse, experimentar, experimenta, né? E aquilo que vai passar, porque 90% dos casos das crianças, chegando à adolescência, essa disforia, ela passa. Isso, e aí o que acontece? A gente vê hoje que existe realmente uma intenção por trás disso tudo, de instalar esse comportamento que antes era visto como um desvio e agora é natural, normal. Isso. Pois é, gente, a gente chamou um homem para uma conversa e agora nós vamos colocar mais uma mulher nessa conversa. Nós recebemos de forma online a mestre em Direito e membro do GAP, Grupo de Ações Políticas, Alexia Portugal. Seja bem-vinda, Alexia. Olá, Helena. Olá a todas as mulheres presentes no estúdio. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem com você, minha querida? Graças a Deus, e com vocês. Tudo bem. Você está ouvindo a nossa conversa aqui, o que a gente acabou falando aqui sobre a disforia de gênero, de como que essas coisas estão sendo precipitadas. A gente já sabe, inclusive, que crianças e adolescentes já estão podendo ser atendidos para fazer a mudança de sexo. Você pensa, se eu chego num médico falando que eu quero arrancar o meu braço, eu vou ser encaminhada para uma psicóloga, né, uma ajuda terapêutica, entender por que eu estou querendo me desfazer do meu braço, sendo que ele é um membro importante, né, na minha integridade e tal. E hoje as coisas não estão acontecendo assim. E eu te apresentei assim, aqui como membro do GAP. E explica mais pra gente como é que é a atuação de vocês em questões como essa que eu acabei de citar. Então, Helena, nós, como GAP, nós entendemos que a sociedade, ela tem um papel público, né? Que ela tem um papel como participante ativo das decisões públicas. E nós entendemos que a igreja também faz parte disso. Entendemos que Jesus, ele veio para redimir todas as esferas, né? Em Colossenses fala que Jesus redimiu, reconciliou consigo todas as coisas. E isso inclui a esfera política também. Sim. Então, nós entendemos que a igreja, né, enquanto cidadãs, nós temos esse papel de sermos sal e luz da sociedade, participando ativamente das decisões da nossa nação. Então, o GAP surge, né, em 2014, logo após aquele período, né, de turbilhão, de manifestações, né, em prol de um governo mais justo, mais íntegro, combate à corrupção, logo após ali a Copa. E com esse desejo, né, de trabalhar em prol da política com a cosmovisão cristã. Então, nós defendemos pautas como a defesa da vida, como a defesa de uma infância protegida, a família natural, o combate à corrupção. E nós temos trabalhado, então, né, no Brasil inteiro, formando grupos, capacitando e despertando essas pessoas para o seu chamado, principalmente, né, nessa esfera da igreja. E qual que é a maior dificuldade, Alexia, que você percebe nessa esfera? Porque a gente, muitas vezes, a gente escuta nos diálogos, as pessoas dizem, não, mas tudo já estava previsto, a Bíblia fala que ia virar essa bandalheira mesmo. Então, mas a Bíblia também fala que a gente deve trabalhar pela justiça, né? E não simplesmente cruzar os braços e deixando o caos se avolumar. Qual que é a sua maior dificuldade para trazer essa perspectiva de que nós somos cidadãos hoje, estamos aguardando a eternidade, estamos aguardando a manifestação de um governo que é sobre todo o ser humano, que é sobre todo o homem, todo o poder, toda a majestade está sobre os ombros de Jesus, e é isso que nós como cristãos cremos e aguardamos, que nós vivemos hoje como antecipação daquilo que aguardamos, mas que nós estamos inseridos numa sociedade onde pagamos impostos, onde temos direitos e obrigações legais para com o comunitário, com a comunidade, e também estamos inseridos num processo de democracia, onde nós votamos, escolhemos os nossos candidatos, e não apenas escolhemos, mas deveríamos estar fiscalizando e pressionando para que eles realmente cumpram suas promessas e seu compromisso assumido com seus eleitores. Qual que é a maior dificuldade que você entende que nós temos hoje na igreja para que isso fique claro?
Exatamente, Helena. Nós tínhamos muito, né, na esfera da igreja essa separação entre o sagrado e o secular, né? Graças a Deus, hoje a igreja tem cada vez ficado mais consciente de que tudo é do Senhor, né? Não existe um espaço sagrado, né? E não existe um espaço secular. Nós podemos produzir a boa política, né? Somos do Senhor em qualquer esfera. Diabo, né? É isso mesmo. Somos do Senhor em qualquer esfera da sociedade, né? Exato, exatamente. Então, assim, nosso papel agora, né, como Jesus nos ensinou nas parábolas, né, é trabalhar até que ele venha. Ele distribuiu dons e talentos para que nós possamos, então, salgar a sociedade, né? Trazer luz à sociedade. E a Bíblia diz também que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, nós vemos tempos difíceis, vivemos agora cada vez mais em tempos difíceis, mas o cristianismo sobreviveu a muitos desses períodos, né? Inclusive, na época de Jesus, ele estava ali em um período de resistência ali, né? De Império Romano, Império Ditatorial ali, mas ainda assim, né? O evangelho é essa boa semente que fermenta, né, toda a massa e consegue, então, produzir os bons frutos. Então, eu acho que agora o nosso grande desafio é moldar a sociedade, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. E como que é isso? Tem um livro do Darrell Miller, um livro chamado Vocação, e ele fala quem são aqueles responsáveis por moldar a nossa sociedade. E essas pessoas, muitas vezes, são os grandes influenciadores, ou seja, são aqueles que produzem a cultura, né, que moldam a cultura. Então, as pessoas que produzem filmes, as pessoas que produzem música, os nossos legisladores, né, as pessoas que estão ali na frente da batalha, né, os nossos políticos que estão ali produzindo a cultura. Então, é preciso, primeiramente, eu entendo que trabalhar para que essas pessoas sejam cada vez mais formadoras de opinião de um ponto de vista bíblico e cristão. Então, precisamos ter bons escritores, precisamos ter cada vez mais pessoas que produzam boas músicas, bons filmes, né? Grandes produtores, bons políticos, né? Fortalecer e apoiar os nossos políticos na sua vocação, mas ao mesmo tempo fortalecer a base, né? Que é essa instituição. O conservadorismo, na verdade, é isso, né? Ele prega a permanência das instituições essenciais para a sociedade, que são esses núcleos como a família e a igreja. Então, fortalecer as famílias, termos casamentos sólidos, criação de filhos, acompanhar os nossos filhos na escola, falar sobre apologética, falar sobre as grandes questões, né? Não evitar questões polêmicas, tratar com os nossos filhos, com os nossos colegas, com as nossas vizinhanças, né? Questões espinhosas que o cristianismo tem resposta para dar, né? Que a boa política tem resposta também para oferecer, a boa ciência tem resposta para oferecer conforme a realidade, né? Então, trabalhar na esfera da igreja também, né, os nossos pastores, abordar esses temas, né, promover o engajamento dos cristãos também na esfera pública, né, não se envolver numa bolha teológica, mas a boa teologia ela serve para o bem comum, né, para que a sociedade fique cada vez, né, mais cheia desses valores do reino, né, que são a liberdade, a justiça, a integridade, né. A base dos direitos humanos, por exemplo, vem do cristianismo, e a nossa sociedade está arraigada nos valores judaico-cristãos. São esses valores que nós precisamos preservar cada vez mais. Amém. Perfeito, Alexa. Muito obrigada pela sua participação, minha querida. Acrescentou muito para esse nosso bate-papo. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito bom. Perfeito tudo isso que ela colocou. Interessante, né? Não se resume apenas nas nossas batalhas políticas, mas sobretudo como a gente faz tudo na vida, né? É tão interessante que ela citou, nós como cristãos, é inerente à nossa natureza querer defender o que é certo. Ela teve uma citação maravilhosa quando ela fala que os direitos humanos foram todos construídos em cima de bases cristãs. Ah, que lindo isso, né? Martin Luther King, por exemplo, era um pastor batista que começou com uma marcha silenciosa e pacífica pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Então, é uma igreja atuante, né? Sem violência, jamais nós vamos respaldar a violência, porque isso é antibíblico, né? Mas sempre lutando por aquilo que é correto, por aquilo que é justo, por aquilo que é certo. E é justamente isso que eles querem, corromper deturpar esse conceito de certo e errado. Eles querem diluir isso. O ataque à família, né, Helena? O alvo é atacar a família. O alvo é atacar a família. Foi, né, o que ela disse, a questão da base. Às vezes
gente acha e coloca uma expectativa, uma esperança em alguém que está num cargo, numa posição, num político, alguém que tem a caneta na mão. Mas o fortalecimento das famílias é o que realmente vai, né, tanto resgatar valores, perpetuar valores, como imprimir aí, né, a nossa marca. E é interessante, né, trazendo para a palavra de Deus, quando eu gosto muito daquele texto de Deuteronômio, onde o povo estava para entrar na Terra Prometida e Deus fala assim, olha, vocês vão falar aí o que os antepassados fizeram e vocês vão assentar com os filhos de vocês, os mais jovens, e isso, né, de passar valores, de passar a história, sabe como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer quando vocês estiverem sentados à mesa, quando vocês estiverem andando no caminho, ao se levantar, ao se deitar, ou seja, é o tempo todo, né? Trazer a memória, imprimir sobre a geração, sobre os mais novos, aquilo que foi feito, né? Quem pagou o preço e, principalmente, o Deus que nós servimos, né? Mesmo. Então, é a questão de fortalecimento da família. Inclusive, existem estudos que falam que quando a quebra das grandes civilizações aconteceu, a ruptura, a derrocada de grandes civilizações se deu depois da fragmentação da família. Então, a fragmentação da família, que nós já estamos sofrendo, né, é o primeiro passo para um colapso absoluto. Que Deus nos ajude. Nós vamos dar um tempinho aqui no nosso bate-papo, que eu quero conversar com você que comprou um imóvel na década de 80, de 90 e 2000 e fez contrato de compra e venda, o famoso contrato de gaveta. É o seu caso? Mas você não conseguiu a sua escritura pública do imóvel. Por quê? Porque o vendedor sumiu, né, gente? Faleceu ou não quer assinar a escritura. Tem esses casos, pasmem. Regularize o seu imóvel através da adjudicação compulsória. Já ouviu falar disso, gente? Pois é. Nesse caso, o juiz cumpre o papel do vendedor e assina a escritura no lugar dele. Assim, você regulariza o seu imóvel. Vai valorizar em dobro o seu patrimônio, né? E, sobretudo, não deixará problema para os seus filhos resolverem. Você já deve conhecer alguma crise familiar onde as coisas não foram resolvidas em vida e dá aquele banzé do imóvel. Isso também faz parte da fragmentação da família, tá, gente? Então, regularize o seu imóvel com adjudicação compulsória. Uma adjudicação. Eu não sei. Nome chique, né? É um trava-língua esse negócio. É mesmo. Adjudicação, sei lá, compulsória. Mas, enfim, gente, regularize o seu imóvel, tá? Vamos voltar aqui para a nossa conversa, já que eu deixei essa dica importante para quem nem sabe o estado que o imóvel encontra. Muita gente nem sabe como é que a família se encontra. Para não dar confusão na família. Não dar confusão na família. Falando que é uma questão boba, né, do imóvel. Você não sabe o estado que está o seu imóvel, quando falece alguém, você vai ver o seu real estado. E muitas vezes, trazendo isso aqui para a nossa realidade do que a gente está conversando, acontece a mesma coisa com a família. Quando a gente fala assim, você e sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente está falando do imóvel, a gente está falando das pessoas que vivem dentro do imóvel. Sim. E aí a gente vê claramente como os pais se dão conta de que o carro está entornando quando já entornou. Na verdade, eles são surpreendidos. A gente precisa de participar da vida escolar dos nossos filhos, dos valores que eles estão absorvendo. Escute os seus filhos. Uma das estratégias para fragmentar a família, gente, eu quero me dirigir a você que é mãe, a você que é pai. Uma das estratégias para que esses valores sejam diluídos na nossa casa é te colocar bem ativa fora de casa. Então, você tem que trabalhar fora, você tem que conquistar o seu pão, seu filho merece ir para passar férias na Disney e você começa a se encher de emergências que, na verdade, são secundárias. Não estou dizendo que essas coisas não devem ser sonhadas, pensadas, vivenciadas, não, gente. Desde que o primordial esteja em dia. Como é que a gente vai cuidar da maquiagem sem os dentes? Vocês estão entendendo? Tem coisas que são fundamentais. Primeiro eu vou cuidar dos meus dentes, depois eu vou fazer alguma outra coisa no meu rosto. As pessoas inverteram as coisas e o que é primordial está se perdendo enquanto os apetrechos estão sendo colocados no lugar do primordial. Quem tem tempo hoje de sentar e comer em família? Pois é. Cada televisão num quarto, cada um come com um prato, numa hora diferente. Com celular, né? Cada um com uma televisão no quarto. Aí a família não se
não se reúne e não se olham mais nos olhos. Então, se não tem esse olhar, olho no olho, a gente não consegue captar o que está acontecendo. É igual você falou assim, participe da vida do seu filho, saiba o que está acontecendo. Como é que você participa se você não tem tempo de sentar junto, fazer refeições, né? Olhar no olho um do outro? Eu acho que é importante hoje também a gente se atualizar, estudar, sabe, Carla? Com certeza. Para a gente conseguir conversar os assuntos que os filhos estão trazendo. Porque Um grande erro é falar, isso aí é assunto do filho. E acaba Né? que a Isso mãe, aí, né? isso é coisa... O filho trata o pai, a mãe, como aquele ser conservador que fica com a roupagem de ultrapassado. Ignorante. Né? Justamente. Isso vale para tudo, né? A gente até na consultoria de imagem eu falo sobre isso, que a pessoa tem que se atualizar. E atualizar não quer dizer vulgarizar. Justamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por exemplo, você está com uma camisa lá de 20 anos atrás, que está com um corte. Você vai atualizar ela, você pode usar a mesma camisa, mas com um corte novo. Você não vai mudar a sua essência. Eu acho que hoje em dia a família, a mãe principalmente, é obrigatório que ela leia, entenda, estude sobre o feminismo, que é um dos ataques aí, né, principalmente às nossas meninas. Sim. Por quê? Porque quando a filha chegar em casa com uma palavra, é isso que Você acontece sabe comigo. argumentar. Na né? Câmara, você me perguntou, foi a primeira pergunta, como é ser uma vereadora conservadora? É desafiador e apaixonante ao mesmo tempo. Mas o que Deus fez comigo? Ele me deu as ferramentas na minha vida inteira. Então, quando está em lá um projeto de lei sobre educação que está esquisito por causa de uma palavra, né? Por causa de um termo, eu já identifico. Por quê? Porque eu estudei isso a vida inteira, né? Então, eu tenho esse conhecimento que a vida me deu e que o meu curso me deu, né? Então, a mãe, fazendo esse paralelo, ela precisa entender o que a filha está recebendo em casa. Porque quando ela chegar em casa falando de uma heroína feminista aí que está na escola, que está todo mundo achando o máximo, e ela não souber que uma Frida Kahlo, que está lá recebendo um investimento de 3 milhões agora da Lei Rouanet, um projeto, né, de cultura, que está colocando uma mulher com os valores totalmente contrários aos nossos valores, sendo colocadas em oficinas dentro da escola, se a mãe não souber quem foi essa mulher e que ela teve um amante lá marxista, líder da Revolução Comunista, ela vai se passar por uma bobona e a Frida Kahlo vai ficar como uma heroína para a filha. Então, isso é urgente, Helena, isso é necessário. As mães precisam entender, procurar, se atualizarem, verem, assistirem documentários, filmes. Por quê? Para poder saber, identificar nas suas filhas e terem argumentos também. Serem mulheres cultas também nessa área, para poder argumentar. É com essa fala maravilhosa da Flávia Borja que a gente vai ter que encerrar esse programa, gente. Já estão aqui comigo. Encerra. Passou voando rápido. E passa voando porque é bom. Porque a conversa foi boa e a gente espera que essa conversa tenha despertado você, que é mãe, educadora. Que você não se contente apenas em ter um rótulo. Eu sou conservadora. Não, entenda o que é isso. Entenda como você pode atuar. E às vezes a gente pensa que a gente atua só na política. Não, atue dentro de sua casa, como a Flávia bem falou aqui. Se informe, se intere dos assuntos. E que Deus te abençoe. Organize as prioridades aí, invista naquilo que é eterno e não aquilo que é temporário. O temporário será acrescentado, vem em segundo plano. Deus abençoe vocês e até... Meninas, obrigada pela participação. Obrigada. Carlinha, volta mais. Ela vai voltar mais, gente. Simone, beijo, estava com saudade. Também. Flavinha, volte sempre. Delícia, que obrigada. O Senhor te fortaleça. Amém. E a gente se encontra no próximo chá, se Deus quiser. Até lá.